Pronto, então vamos lá, galera, para mais um tema aí da nossa oficina. Vou compartilhar aqui com vocês pra gente ler juntos. Vamos lá. Tá aparecendo aí para vocês a proposta? Sim. Sim, está. Texto 1. Comércio. A questão ambiental tem se refletido nas relações diplomáticas do Brasil. Rafa, muta um pouquinho seu microfone, que a gente fica ouvindo a voz do Ricardo. O vozeirão aí. Então, ó. Texto 1. Comércio. A questão ambiental tem se refletido nas relações diplomáticas do Brasil. O não cumprimento de acordos internacionais ambientais pode prejudicar acordos de comércio, como é o caso do Acordo União Europeia versus Mercosul, explica a professora de Direito Internacional do Meio Ambiente da Universidade Federal do Ceará, Tarim Montalverne. O INPE. Após a divulgação de dados alarmantes sobre o desmatamento na Amazônia em julho, o presidente Jair Bolsonaro questionou as informações do INPE. O diretor à época, Ricardo Galvão, defendeu dados e refutou críticas. Ele foi exonerado no mês seguinte. Frente de ex-ministros. Em maio, todos os 8 ex-ministros do Meio Ambiente vivos, desde que a pasta foi criada em 92, assinaram um comunicado acusando o atual governo de promover uma política sistemática, constante e deliberada de destruição das políticas meioambientais, além do desmantelamento institucional dos organismos de proteção fiscalizadores, como o IBAMA e o ICMBio. Texto 2. Legislação e fiscalização. A principal legislação nacional sobre o tema é a Política de Meio Ambiente, PNMA, estabelecida pela Lei 6.938, no ano de 81. Define mecanismos e instrumentos para a proteção do meio ambiente. Não temos falta de legislação, mas há dificuldade de aplicação pela falta de estrutura adequada, como a quantidade de fiscais. Em Brumadinho, a fiscalização foi muito mal feita. Aprovam projetos com nível de problemas grande. Adolfo Dalla Pria, professor de agronegócios e meio ambiente da Universidade de Brasília, UNB, um dos fatores para as tragédias é o desmonte dos órgãos de fiscalização e controle. Quando você tira a autoridade dos fiscais, dá carta branca. Além do lobby que ruralistas exercem no Congresso Federal para a flexibilização de leis. Com as impunidades, se abre oportunidades para que novos crimes aconteçam. Mauro Ribeiro, coordenador da SOS Mata Atlântica. Desestruturação de órgãos. Em maio, o governo federal anunciou o corte de 187,4 milhões nas políticas públicas de proteção ambiental. IBAMA e ICMBio, principais órgãos de gestão, proteção e fiscalização ambiental, foram os mais atingidos. 96% da verba para a Política Nacional sobre Mudança do Clima foi contingenciada. Texto 3. No dia 5 de novembro de 2015, às 16h20, a barragem do Fundão não conteve os 55 milhões de metros cúbicos de lama que armazenava em seu interior e arrebentou. A lama chegou em apenas 15 minutos à pequena localidade de Bento Rodrigues, situada a 8 quilômetros da barragem, com uma população de 620 habitantes. Essa cidade desapareceu soterrada pela lama e hoje restam somente escombros daquilo que eram casas. Por 16 dias, a lama seguiu o leito de 853 quilômetros do Rio Doce e atingiu as cidades ribeirinhas, provocando escassez de água, diminuição da pesca, do comércio e do turismo. A lama chegou à bacia hidrográfica no dia 21 de novembro e os dejetos se espalharam no raio de 80 quilômetros, causando graves prejuízos para a indústria local. Ao todo, 39 municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo, onde moram 1,2 milhões de pessoas, habitam nessas cidades e viram suas vidas afetadas. Mais 2 mil hectares de terras ficaram inundadas e inutilizadas para o plantio. E no texto 4 a gente tem uma chart, falando sobre a questão das queimadas. Parece que finalmente as queimadas dessa área estão sob controle. Até porque não tem mais nada para ser queimado.
Então, ó, a partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo, argumentativo e norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. Os desastres ambientais no Brasil e as suas consequências. Apresente propósito de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, vamos lá, né, galera? A gente percebe que aqui que a coletânea de textos, né, vai falar aí dos desastres ambientais de uma maneira, né, generalizada. Aqui a gente não tem nenhum recorte específico. Falou ali da barragem, né, em Brumadinho, depois falou aqui da questão das queimadas. E a gente tem muitos outros casos mais de desastres ambientais no Brasil, né? Não são só esses, obviamente. Como é que eu volto minha câmera? Eita, peraí. Então, assim, essa questão, né, ambiental é uma questão muito preocupante no nosso país, sobretudo aí nos últimos anos, né, esse atual governo, a gente percebe que não há uma preocupação do governo com relação às questões ambientais. A gente presenciou recentemente a queimada da floresta amazônica e o negócio ficou ali, ó. Então a gente vê que os desastres ambientais que a gente tem tido no Brasil, sobretudo aí nesse último ano, não são necessariamente acidentes, né? Na verdade, são normalmente provocados. Exatamente, Vitória. Vitória está falando aqui que a questão ambiental, na maioria das vezes, é deixada para último plano. As pessoas acham que existem pautas mais importantes, quando na verdade o fator ambiental reverbera em tudo. Exatamente, concordo plenamente com você, Vitória. Isso, com relação àquela da economia azul, né, que nós fizemos para o concurso. Exatamente. O mar aí é a base de praticamente tudo no planeta, né? A gente não sabe ali da potencialidade desse mar. A gente ainda é muito leigo com relação aí a tudo o que o mar pode nos oferecer, né? Mas se a gente não cuidar, exatamente, acaba, some tudo, né? Então, o ser humano, exatamente, 2% apenas, olha isso, é muito pouco. O ser humano, sobretudo o brasileiro, né, que a gente tem que dar essa afunilada mesmo, esse recorte, né, porque o Enem é nível de Brasil, mas o brasileiro parece que tem uma cultura de achar que tudo é infinito, né? Não sei vocês, mas eu percebo que, por exemplo, a galera que acha que a água nunca vai acabar, né, que nunca, né, a camada de ozônio, não, vai demorar para isso aí dar problema. Então a galera não tem a noção, né, do estrago que faz, né, que a gente proporciona todos os dias, por exemplo, jogando lixo na rua, né, e fazendo tudo que a gente normalmente faz. Então, e aí, gente, quero ouvir de vocês. O que vocês pensariam aí como uma tese? O que a gente pode pensar aí sobre essa questão dos desastres ambientais? O que a gente pode apontar como causa? Qual é a causa de tantos desastres ambientais no Brasil? E aí? Quem vai falar? As causas no Brasil. Isso, vamos pensar na tese. Para a gente criar uma tese para esse tema, a gente precisa pensar numa causa. Por que existem, né, tantos acidentes ambientais no Brasil? Qual é a causa disso? O que vocês apontariam como causa? Eu apontaria como causa o clima. Na Amazônia, geralmente existe a combustão espontânea e também ações humanas. Com certeza, ações humanas, né? A ambição humana que é desenfreada, ótimo, Vitória, muito bem. Herança cultural, como a Alan falou, né? Tem ainda esse resquício de colônia, de a gente querer explorar ao máximo, né? Porque o que os colonizadores fizeram quando é que chegaram?
for explorar, 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 né? Então, existe esse resquício ainda de pensamento colonial na, né, cultura brasileira, de que a gente tem que explorar cada vez mais e não cuidar. Eu percebo que essa ideia, né, esse pensamento, essa cultura de cuidar, né, de zelar por aquilo que a gente tem, não é cultivada aqui no Brasil. Tão diferente, por exemplo, dos japoneses. Lá eles são completamente diferentes. Lá eles cuidam de absolutamente tudo. Tipo assim, as ruas da cidade, eles se sentem donos mesmo, literalmente, de tudo. E eles sentem na responsabilidade de cuidar, né, daquilo tudo. Os brasileiros não. Os brasileiros, quando é coisa pública, meu Deus do céu, né? Estraga, arrebenta. Gente, eu fico impressionada com essa mentalidade brasileira. Também, ela fala muito bem colocado. O brasileiro é imediatista, pensa só no agora, não pensa no amanhã, né? Isso, sim, eu percebo que o brasileiro ele não tem essa herança cultural mesmo, né? Essa educação cultural de cuidar, né? O brasileiro ele tem esse resquício de colônia. A ideia é explorar, vamos explorar, tem, então vamos embora, vamos pegar mais, vamos pegar mais. E a gente vê isso o tempo todo, né, gente? Eu dirigindo na rua, vejo um cara jogando uma latinha pela janela. Gente, não pensa que aquilo ali vai entupir um bueiro, que vai causar uma enchente, que essa enchente pode aí, por exemplo, invadir a casa dele, fazer ele perder móveis, né, os bens materiais, que essa enchente pode provocar acidentes. Não pensa no amanhã, né? Eu falo, pensa no agora e pronto, né? Thaís, isso acaba voltando para a gente. Igual aqui em Uberaba, a gente tem muito problema de enchente aqui no centro. Muito. Igual se eu jogo a latinha, no dia que chover, o meu carro tá lá no centro, vai ser levado. Aí o que eu falo? Não, a culpa é da prefeitura, porque não limpou os bueiros. A culpa não é minha de não ter sido um cidadão com integridade, tipo, ter jogado lixo no lixo, deixar dentro do carro, na hora que chega em casa joga fora. Sim. Aí eu demando a responsabilidade que é minha para outro. Não, a culpa agora é da prefeitura. É essa a ideia, né? É essa cultura, né? Esse resquício aí de colônia, de pensar mesmo que a culpa é do outro e nunca sua. O brasileiro não assume a responsabilidade de nada, mas ele adora culpar o outro, né? Por exemplo, né, o governo não tá indo bem, né, é corrupto, é isso, aquilo, mas quem colocou o governo lá? Fomos nós. Né? Então, de certa forma, a gente também tem responsabilidade com relação a isso. Então, a ideia é justamente essa, com a questão ambiental a mesma coisa. A gente não cuida e quer cobrar, né, das autoridades uma postura que nós não temos. Uma postura que nós não temos, né? Isso, Eric. Olha, tá falando que acredito que a causa é relacionada com a baixa importância atribuída a essa questão pelos brasileiros em geral. Foi aquilo que a Vitória falou, né? A questão ambiental é uma pauta que não é tão discutida. Assim, não é que não seja tão discutida, ela é discutida, mas ela não está na lista de prioridades. E também o que eu vejo é que as pessoas querem mais culpar alguém do que tentar solucionar esse problema em si. Tanto o governo, tanto até os cidadãos. Sim. Porque quando a Amazônia estava pegando fogo, um era a ONG, o outro era o governo, o outro era sei lá, o IBAMA que queria sabotar o governo. Depois os madeireiros ficam jogando um pro outro. Exatamente. E tipo assim, eu não vi nenhuma manifestação assim de ninguém, né? Não vi ninguém se movimentando para tentar ajudar a Amazônia, não vi ninguém fazendo efetivamente alguma coisa, que, por exemplo, quando a gente teve a falta lá dos oxigênios, né, para os pacientes de Covid e tal, eu vi alguma manifestação dos artistas, por exemplo, que se envolveram ali, fizeram algumas campanhas para doar os oxigênios para os hospitais e tudo mais. Com relação a essa questão da Amazônia, eu não vi uma movimentação
tão efetiva. Assim, eu vi que um ou outro postou ali, SOS Amazônia e tal, e ficou por isso mesmo. Não vi ninguém ali efetivamente, sabe, defendendo a bandeira, não. Isso, existe uma descrença, né, em relação às consequências geradas pelos problemas ambientais. Concordo, Érica. Acho que a galera pensa assim, não, né, isso aí queima, depois replanta e tá tudo certo. Mas não é bem assim que funciona, né? Exatamente. Imagine o tanto de animais que não morreram, por exemplo, nessas queimadas, né? E a gente tem muitos animais aqui no Brasil que já estão em extinção. Então pensa, né, tamanho da perda da fauna e da flora brasileira. Então são perdas que muitas vezes a gente não consegue recuperar, né? Então a gente percebe que não há um pensamento crítico com relação a isso. Aquela questão, gente, de Brumadinho, de Mariana, né? Que a lama, além de ter, né, soterrado casas e pessoas, que uma vida né, gente, não tem valor, não tem preço que pague uma vida, né? Embora a Samarco tente aí indenizar as pessoas, as famílias, né? Mas eu acho que não existe preço. Além disso, né, de vidas humanas terem sido perdidas ali, a gente percebe o comprometimento ali dos rios, né? Como essa biodiversidade também ali do rio foi comprometida por conta dessa lama. Então, coisas que nunca mais vão. Nunca mais vai ser o mesmo, uma vez que contaminou tudo ali. Vai levar anos, né? Se eles conseguirem descontaminar a área, mesmo assim a perda é muito grande, né? Exatamente. É a extinção em massa, é essa a ideia, né? E a gente percebe que eles não estão nem aí, né? E sabe-se lá, se nem isso, né? Lógico, nem um século o rio vai conseguir se recuperar, exatamente. Só vai conseguir se recuperar se algum dia o ser humano sair de perto, né? Literalmente, porque tudo que o homem põe a mão, né, estraga, é impressionante. E que eu fico mais impressionada ainda é a empresa que eu vi os comunicados depois dessa marca, sabe? E eles foram até na TV, né, aberta, falar que estavam indenizando todas as famílias, que estavam fazendo e acontecendo, e se achando assim, o supra-sumo. Eu falei, meu filho, isso é o mínimo do mínimo que vocês tinham que fazer, indenizar as famílias. Isso é o mínimo, meu Deus do céu. Mas eles estavam achando que, nossa, né, estamos ali, estamos supra-sumo ali. É por aí mesmo. É por aí. Bom, o que mais que a gente pode apontar como causa? A gente já pensou aí nessa questão cultural, a gente já pensou nessa questão de não ser prioridade, né? Questão ambiental. A gente tem outros fatores, outras situações graves também, né? E normalmente tidas como mais importantes do que a questão ambiental. O que mais? A administração do território. Aí, no caso, seria, eu acho que eu apontaria, por exemplo, a falta de fiscalização, né? Porque a gente viu no texto de coletânea que nós temos a legislação que protege, né, o meio ambiente e tudo mais, mas as pessoas vão lá fiscalizar mesmo, as pessoas vão, os agentes ficam ali no pé dessas empresas, como, né, a Samarco, por exemplo, que é uma empresa, né, caríssima, uma empresa que está aí no mercado há anos, uma empresa que tem muito, mas muito poder aquisitivo, muito poder econômico, muito poder político, né, influência política. Vocês acham que fiscaliza mesmo essas empresas? O que vocês acham? Eu acho que é vista grossa mesmo. Eu acho que existe a fiscalização, mas dá no mesmo. Mas falando a verdade aqui, eu acho que é a vista grossa por causa da importância econômica dessa empresa para o Brasil, para aquela região ali.
é o que dá no mesmo, falta de fiscalização. Sim, exatamente. Até Ou manda lá até, a fiscalização, mas faz meia boca ali, né? Só pra falar que não fez. ou até mesmo troca de favores, né? Que já é mais fácil Ah, fazer. com certeza. Troca de favores. Com certeza. Ó, o Eric tá falando aqui que há muita corrupção quando vamos fiscalizar. Com certeza, Eric. Eu acho que ali né, assim, até existem os fiscais que vão até lá e tudo mais, mas imagina a pressão que esse fiscal não deve receber dessa empresa, né? Até mesmo do órgão que ele trabalha, do órgão competente, né? Então, aquilo que você falou, eles acabam corrompendo esse fiscal mesmo. E esse fiscal acaba fazendo uma vista grossa ali, que foi o que aconteceu com as barragens, gente. As barragens tinham problema, as barragens, eles já sabiam que as barragens em algum momento não iam aguentar, e eles pagaram pra ver. Pagaram pra ver simplesmente, deixa rolar, né? Deixa rolar. Exatamente. Chega uma hora que não aguenta mais, né? Eles tinham condições de construir uma barragem mais forte? Claro que tinha, gente. Essa marca é uma empresa riquíssima. Claro que tinha. Mas é interessante pra eles? Não. Não, porque se acontece um acidente desse porte, eles conseguem abafar o caso, conseguem pagar uma indenização aqui, uma indenização ali e pronto. E fica por isso mesmo. Que foi o que aconteceu, gente. Muitas famílias morreram. Algumas receberam indenização, outras nem isso. E nem vão receber, vai ficar por isso mesmo. Essas famílias foram completamente silenciadas. Vocês veem alguém falando sobre o acidente de Brumadinho hoje em dia? Vocês veem alguém lutando por essas famílias hoje em dia? Sai na mídia essas coisas? Não sai absolutamente mais nada a respeito desse acidente. Ficou por isso mesmo. Que essa marca continua existindo, continua atuando da mesma forma. Não sei se pagou alguma multa, mas se pagou também, uma coisa bem irrisória, né? Bem simbólica. O que a gente pode usar como repertório, além disso também, são as consequências lá de Brumadinho, que é consequência ambiental e eu acho que patológica também. Porque depois que houve essa lama que veio, nas florestas começaram a aumentar mais ainda a reprodução dos mosquitos que possuem arbovírus, que eu acho que a febre amarela é um arbovírus, que é desses mosquitos assim. E com isso, a doença aumentou mais ainda naquela região ali de Minas Gerais. Então, é consequência, né? Porque com certeza agora houve, né, um desequilíbrio ambiental, porque a lama contaminou tudo, matou muitos animais ali, provavelmente os animais que comiam esses mosquitos, né? E aí causou essa proliferação, e aí causa as epidemias, né? Começa aí a ter o surto de febre amarela, doenças que já estavam, né, digamos assim, erradicadas, né? Que hoje em dia ninguém mais morre de febre amarela, né? Mas está voltando por conta disso, porque causa todo esse desequilíbrio ambiental. É consequência disso. A gente já é vacinado, né, contra a febre amarela. Sim. Eu acho que eu tomei a vacina. Falando em vacina, se eu tivesse 18 anos, eu ia tomar a vacina do coronavírus hoje. Já estão dando aí do coronavírus? Se eu tivesse, é por causa do grupo. Grupo de risco? Eu faço parte. Você tem alguma comorbidade, é isso? Aham, sim. Entendi. E aí, Eu tomaria hoje. só maiores de 18, Edivan, que eles estão vacinando? Sim, sim. 18 já tá aqui, 18 a 59. Entendi. Só que aí, para ser 18, você tem que ter alguma daquelas comorbidades, para ser menos de 59 ali. Entendi. Mas se você tiver, claro, é óbvio, mas se você tiver mais de 59, você vai lá e toma. Aqui a vacinação tá sendo boa até. Nossa, aqui em Uberaba tá muito lenta. Muito lenta, quase parando. O negócio aqui tá complicado. A minha avó, desde mês retrasado, ela já tomou a primeira e já tomou a segunda no início desse mês. Que bom, hein?
Minha mãe tomou só a primeira dose ainda, não tomou a segunda, ainda vai demorar um pouquinho. E nós, professores, né, Rafa? Até agora, nada. Absolutamente nada. Tá? Estamos aí, no presencial, correndo risco, esperando a vacina, né? Vamos ver. Ó, deixa eu ver que a Ana tá falando aqui. Os rios e Yangtze e Huangpu, por exemplo, têm inteiras populações ao lado de suas águas e eles sempre tiveram cheias enormes que matavam centenas. Hoje em dia a China resolveu o problema com barragens, nenhuma quebrou até hoje. Sim, é possível fazer algo, né? Com certeza. Qualquer alteração no ecossistema gera muitas outras consequências difíceis de prever por conta das inúmeras variáveis. Exatamente, Érica. A gente ainda nem sabe o que mais está por vir, né? Porque o Edivan citou essa questão aí dos mosquitos, que tá voltando aí a febre amarela. Mas a gente ainda vai ter outras consequências, com certeza, né? Porque morreu muito. Ainda tem ferro demais no solo, esse negócio de ferro demais no solo, que são também metais tóxicos, metais pesados, como se fala. O solo ali já vai ficar improdutivo, né? Já não vai poder produzir nada ali naquele solo. Já Eu vi que água contaminada por cobalto, que é um metal extremamente pesado, ela pode produzir sintomas similares à demência. A pessoa fica demente. Nossa, por intoxicação a cobalto. Olha aí. Vamos lá, então, ó. A Ana tá falando, engraçado que as únicas preocupações que existem são com tartarugas, aves e outros animais. Podemos usar o rio, né? E o Sem Floresta pode usar como repertório, sim. Que o Sem Floresta, se não me engano, vai mostrar essa questão do desmatamento, não é isso? Pode sim. É um repertório também, gente. Não menosprezem os desenhos animados, não, tá? As animações, elas com certeza podem ser usadas como repertório. Não falei pra vocês, teve uma redação que tirou 1000 no Enem, que usou Peppa Pig? Então, as animações também fazem parte do repertório. A única coisa que vocês têm que fazer é articular com a discussão, né? Que não pode jogar lá e largar no meio da redação, mas sabendo articular, show de bola, tá? Ah, que legal, ó. Muito bom, sua irmã tá dando os palpites bom. Eric, sim, as chuvas também são um fator aí que vão colaborar aí para desastres, né, ambientais. Mas aqui no Brasil a gente não pode alegar que os fenômenos naturais é que atrapalham, né, a nossa vida. Porque a gente não tem tsunami aqui, a gente não tem furacão, a gente não tem terremoto, né? A gente tem uma vez ou outra chuvas um pouco mais torrenciais, com certeza, que vão contribuir para enchentes, só tem alagamentos. um efeito que no Brasil tem que realmente influencia nessas coisas, que é o fenômeno Laninha. Que é o Ninho e Laninha. Eu acho que Laninha... Peraí que minha cachorra tá me batendo aqui. O Laninha e El Ninho é o aumento ou decrescimento da temperatura dos mares. Com isso, quando tem o Laninha, que a professora de geografia até nos explicou, mas eu não sei tão direito explicar, mas resumindo, aumenta a chance de incêndios na Amazônia, por causa que o ar fica mais seco? O ar fica mais seco por causa que o mar tá quente. Porque o mar tá quente. Entendi. E aí pode provocar as queimadas. Aí pode provocar combustão espontânea, que eu falei. Sim. Mas são casos muito específicos, né, Edivan? A gente percebe que, por exemplo, as queimadas aqui no Brasil, sobretudo as últimas, né, que aconteceram neste ano, a maioria delas foram provocadas mesmo por ações do homem, né? A gente tem, sim, as acidentais, como você falou, mas a maioria acontece por ações do homem em si. O que mais, gente? Como a gente pode desenvolver esses argumentos, né? Já que falamos aí das teses, das causas. Numa ilha do hemisfério norte? Do frio, na umidade. Você gosta, Alan? Eu não gosto de jeito nenhum de frio, gente. Nem frio, nem chuva. Gosto do calorão daqui mesmo. Acho que eu nasci no país certo.
Então, cidade nublada, cinza. Nossa, me dá tristeza de ficar num lugar desse. Nem ia conseguir nunca. Você deve estar gostando do climinha de hoje, né? Que hoje tá bem o climinha, pelo menos aqui em Uberaba. Não sei aí. Aí tá chovendo também? Aqui em Uberaba tá um climinha de chuva. Tudo, sabe, bem friozinho. Aí. Aqui também tá chovendo. Tá bem assim, chuvinha, gostosinha, boa pra dormir. O que mais, galera? Como que a gente pode desenvolver aí os argumentos pra gente sustentar nossas ideias? Se a gente for falar, por exemplo, essa questão da fiscalização, que falta fiscalização, né, dessa legislação, o que a gente poderia citar aí? De quê? O que a gente pode citar? Por Legislação? exemplo, isso, quando a gente fala da legislação, né, a gente pode citar a legislação como repertório. E A aí, Constituição. E Que aí na argumentar que Constituição não tá há previsto. fiscalização, né? Acho que é artigo 5, artigo 6. Acho que é o artigo 5º mesmo. E por que, gente, que não há essa fiscalização no Brasil? Não é rígida essa fiscalização ambiental. Porque problemas estruturais, corrupção, culturais. Brasileiro não tem o costume de se importar muito com as coisas e só quer... É tipo uma doença. Enquanto não tá doendo, eu não vou ao médico. Entendeu? É tipo isso. Essa ideia. Thaís, Diga. E a gente também tem um problema que o Brasil tem um grande território, extensão muito grande. Acaba que não tem pessoal profissional para fazer a fiscalização, igual na Amazonas. Como que vai ter agente, polícia lá para trabalhar nessa fiscalização? Já que lá não é uma cidade, um estado que é totalmente desenvolvido, todo o grande estado, porque lá grande parte é vegetação, é floresta. Então, falta ter acesso à fiscalização. Eu acho que beira muito disso. Porque, igual, a gente fala de países pequenos, quando tem uma fiscalização muito boa, eficiente. No Brasil, eu acho que a gente tem esse problema, não de ter fiscalização, até tem. Aqui em Minas tem uma ótima fiscalização, em São Paulo, mas lá na Amazônia, quem vai morar lá nessa fiscalização? Falta contingente, né? Foi aquilo que a gente discutiu sobre a Amazônia Azul, né? Daquele outro tema. Realmente falta, né, fiscalização, porque a gente não tem ali um pessoal capacitado, né, para fiscalizar, visto que o Brasil territorialmente falando, né, um país muito extenso. Isso é um fator também que podemos usar aí na argumentação, né, da falta de fiscalização. Então, além de o governo ser corrupto, né, o governo não querer mesmo fiscalizar, eles vão fazer vista grossa, né, sobretudo com relação quando envolve essas empresas, assim, muito grandes, né, muito poderosas, eles não vão fazer vista grossa. Mas tem também essa questão do contingente, não há pessoa suficiente para fiscalizar tudo aquilo, né, que a Amazônia é imensa. Sim, mas por enquanto, né, Alan, eu acho que por enquanto os oceanos não foram tão afetados ainda, porque a galera ainda está preocupada com a Amazônia, ainda tem a Amazônia. Na hora que a Amazônia acabar, por exemplo, né, definitivamente, eles vão começar a explorar os oceanos com certeza. Com certeza. Então, ou seja, não vai demorar muito, né? Titanic? Por quê? Que você ri do Titanic? A Vitória caiu, não voltou mais, hein? Ninguém mexeu Aqui com também isso. tá chovendo pra caramba. Tá chovendo aí, Divan? Aham. Inclusive, o Titanic tá afundado, porém, foi tão intocado, o povo não queria mexer nele. Primeiro teve que achar, né? Depois não encostaram nele, só gravaram as coisinhas, hoje ele tá sumindo. Você prova. Os oceanos têm a capacidade de se sustentar, porque é uma biosfera de si própria. Sim. A gente
beneficia do que o oceano fez, tanto que na Terra veio primeiro os oceanos, depois vieram as criaturas da Terra. Se a gente acabar com tudo aqui no Brasil, por exemplo, aqui no Brasil, se acabar com todo o território, tirar toda a espécie vegetal, ainda tem um oceano, só que vai ficar um deserto aqui dentro. Então, Exatamente. Exatamente. não tem condição. Mas uma hora isso vai acontecer. Não tenha Infelizmente. dúvidas. Não tenha dúvidas, porque nesse ritmo que eles estão, né, de devastação, né, aquele ministro lá do ambiente, Ricardo Salles, pelo amor de Deus, aquele cara, né, gente, que absurdo. Aquele cara é Jesus, amado. Não tem como aquele cara foi ser ministro, né? Mas ele é bem ali o retrato mesmo da corrupção, da ganância, né, do ser humano, que quer sempre mais e mais. É o que ele é assim, é o pensamento deles. Enquanto tiver, vai explorando, vai extraindo. Uma hora vai acabar. Porque são recursos finitos. E aí eles vão partir para os oceanos, né? Pode ser que demore um pouco mais, mas ainda assim, eu não duvido que eles consigam também acabar com os recursos aí do oceano. Porque, né, a ganância do homem não tem limites, infelizmente. Acho que a minha única esperança, professor, atualmente, é que eu tenho certeza que mesmo se É a que eu vou gente ser acabar com presidente. tudo, se a gente acabar com tudo que tem hoje em dia, pelo menos a Terra vai se recuperar. Vai demorar milhões de anos, mas vai recuperar. Vai todo mundo humano morrer, a gente se ferrou, a gente tava cavando a própria tumba. Porque a Terra vai Porque ficar se a gente aqui. acabar com todos os recursos, nós vamos morrer, porque nós precisamos desses recursos. Então vai chegar um momento que vai ficar Gente, só a terra. A Terra sobreviveu ao inverno nuclear. O que a gente Pois é. não pode imaginar da Terra? Ela consegue se autorregenerar sem a ação humana, né? Aí que tá. Depois que todo mundo aí morrer, aí sim a gente pode ser que a Terra consiga se recuperar. Mas é triste pensar, né, gente, nessa ganância humana, nessa devastação, assim, sem pensar no amanhã, né? Eu fico com muito medo, porque assim, eu acredito que eu não vou estar aqui para presenciar, né? Mas, por exemplo, meu filho provavelmente pode ser que ele passe por uma situação dessas aí. Que, sei lá, que vai ter Bom, que brigar por causa de água ou coisas do tipo. eu imagino que ninguém esperava passar por uma pandemia. Pois é, ninguém. Então, a gente imagina que futuramente pode vir coisas muito, muito piores, né? Isso me assusta muito. Fico meio preocupada. Mas, né, a gente ainda tem que ter fé. Como a Edivan falou, vamos ter fé aí de mudar essa politicagem, né, Edivan? Se candidatar aí a presidente, mudar esse Brasil. Por enquanto, minha cachorra tá mexendo comigo aqui. O cachorrinho quer participar da discussão. Aqui, ó. Vai lá. Ah, que bonitinha, desceu. Como é que ela chama? Foi meu irmão que deu o nome, é Spencer. Gracinha. Ela quer participar? Nome de cachorro de gente mesquinho, mas Ai, a minha chama Vicky Cristina. Minha vira-latinha. bonito, Vitor. Meninos, o que mais nós podemos colocar aí na nossa discussão, acrescentar na nossa discussão? Temos os exemplos, né, gente? A gente pode usar uma argumentação, por exemplo, por exemplificação. O que é isso? Falar, né? Por exemplo, falar da falta de fiscalização e já coloca, por exemplo, o episódio de Brumadinho. Fala aí da falta de fiscalização, né? Porque a galera é corrupta, é ambiciosa e tudo mais. Coloca o episódio de Mariana, por exemplo. O que mais? A gente pode usar, acho que tem muito repertório, né, para usar como argumento de exemplificação. A questão das florestas, da queimada, né, da floresta amazônica também, a gente pode usar como repertório de exemplificação. Mais algum? Deixa eu pensar. Enchente no geral também, né? Oi? Enchente no geral, Sim. que é uma causa de desmatação
desmatamento, que faz com que não tenha para onde a água ir, né? E porque tá lá o asfalto, a água não vai descer no solo para os lençóis freáticos e como não tem esgoto suficiente para toda aquela água, vai ocorrer as enchentes, inundar as casas e gerar até um problema social. Exatamente. E as enchentes também, né, são provocadas pelo homem, né, porque acontecem as enchentes porque não tem para onde a água escorrer, porque bueiros entupidos, muito lixo, né, então não tem para onde a água ir, acaba aí sucumbindo, enchendo tudo. Gente, ó, encontrei aqui no Google alguns dos principais aí, desastres ambientais no Brasil, só pra gente ilustrar melhor aqui a nossa discussão, ó. Teve um acidente com o Césio 137 em Goiânia, em 1987. Vocês não vão lembrar. Eu ia falar isso. Vocês não eram nem nascidos ainda, né? Mas, ó, em 13 de setembro de 87, um dos maiores acidentes nucleares da história, teve início quando 2 catadores de ferro velho recolheram um aparelho de radioterapia que encontraram em uma clínica desativada. Contendo material altamente radioativo, o equipamento provocou a morte de 4 pessoas que tiveram contato direto com ele, dentre elas uma menina de 6 anos. Muitas pessoas foram contaminadas, sendo que após o acidente, mais de 100 mil pessoas passaram a ser monitoradas, né, porque tiveram exposição aí. Eu lembro desse caso, Thaís, a menina pegou um pozinho verde fluorescente e usou como maquiagem. Então, a menina de 6 anos sofreu muito com a radiação. Eu acho que a menina morreu. Não, chegou a morrer, porque ela passou na pele. Tipo, como se fosse sombra. Aí ela foi uma das primeiras a morrer. E morreu com uma morte bem dolorida, assim.